Livro de Esdras, capítulo 10. O arrependimento resulta em separação do pecado. Orando Esdras e confessando e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele uma multidão muito grande de Israel, de homens, mulheres, crianças, e o povo chorava com grande pranto. Ao tomar a frente, Esdras animou o povo ao arrependimento também. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós transgredimos contra o nosso Deus, pois tomamos mulheres estrangeiras dos povos da terra. Mas há ainda esperança para Israel no tocante a isto. Se o pecado estiver presente, sem falta, o Espírito Santo o revelará. Agora, pois, façamos pacto com o nosso Deus, e de que despediremos todas as mulheres e os nascidos delas, as crianças, segundo o conselho do Senhor e dos que temem ao mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Aqui fala do pacto ou acordo proposto. Era em relação ao problema das esposas pagãs e possivelmente dos maridos pagãos e das crianças nascidas destas uniões ilegais. Esdras 9:12. Levanta-te, pois, porque a ti pertence este assunto, a Esdras, e nós estaremos contigo. Esforça-te e faça a obra. Os princípios de Israel declararam a Esdras que ele teria que tomar a decisão em relação a este assunto, mesmo isto sendo algo tão desagradável como era. Então se levantou Esdras e juramentou os príncipes dos sacerdotes e dos levitas e todo Israel, de que fariam conforme isto. A eles juraram. Todo Israel teria que agir com relação ao assunto conforme Secanias havia recomendado, despedindo as esposas e os esposos estrangeiros e os filhos desse relacionamento, divórcio, separação, para quê? Para que a bênção do Senhor estivesse sobre o povo de Israel. E levantou-se então Esdras de diante da casa de Deus, e se foi à câmara de Joanã, filho de Eliasibe. E quando chegou lá, não comeu pão nem bebeu água, porque se entristeceu pela transgressão do exílio. O pecado maior era o resultado dos esforços de Satanás para, através dos matrimônios mistos, destruir a linhagem sagrada da qual o Messias viria. E fizeram passar pregão por todo Judá e por Jerusalém e todos os filhos do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. Esdras e os outros tinham procurado intensamente ao Senhor. Agora colocaria em prática as respostas às suas orações. Convocaram uma assembleia com todos em Judá e em Jerusalém, e que o que não viesse dentro de 3 dias, conforme o acordo dos príncipes e dos anciãos, perderia todos os seus bens e seria afastado da companhia dos do cativeiro. O mandato era firme e irrepreensível. Todos os homens saudáveis teriam que vir a Jerusalém, independentemente de onde eles viviam em Judá. Assim, todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém dentro de 3 dias, aos 22 do mês, o qual era o 9º mês, e se assentou todo o povo na praça, na casa de Deus, tremendo por motivo daquele assunto e por causa das fontes chuvosas. Reuniram-se no mês de Quisleu, que corresponde ao nosso dezembro. E se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredistes, porquanto tomastes para vós mulheres estranhas, acrescentando assim pecados sobre Israel. A frase acrescentando assim pecados sobre Israel refere-se ao fato de que Israel não deveria seguir outra vez por um caminho estranho. Os últimos 70 anos de sofrimento deveriam servir como uma suficiente advertência.
Não se deve menosprezar a palavra de Deus. Agora, pois, confessai ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e vos aparteis dos povos, das terras e das mulheres estrangeiras. Esse pecado tinha que ser confessado diante do Senhor, não somente mandar os esposos e mulheres estrangeiras embora com seus filhos. E respondeu todo aquele povo e disse em alta voz: assim se faça, conforme as tuas palavras faremos. Mas o povo é muito e o tempo muito chuvoso, e não podemos estar aqui fora, nem a obra é de um dia ou de dois, porque somos muitos os que prevaricamos nesse assunto. Eles reconheciam que era uma multidão que tinha se ajuntado com mulheres e homens estrangeiros, trazendo o pecado para dentro de Israel. E assim é nos dias de hoje. Estejam agora os nossos príncipes sobre os de toda a congregação, e todos aqueles que em nossas cidades tiverem tomado mulheres estrangeiras, venham em tempos apontados, e com eles os anciões de cada cidade e os juízes delas, até que separemos de nós o furor da ira do nosso Deus sobre isso. Cada caso teria que ser examinado individualmente. Em alguns casos, as esposas estrangeiras podem ter se convertido e os seus filhos circuncidados. Não nos esquecemos que isso está falando da época da lei, mas sim, hoje também, a palavra do Senhor diz que não devemos nos juntar com povos pagãos, mas se isso acontecer, aquele que se diz cristão, que interceda para que ele ou ela se converta. Vai ser uma luta terrível, uma luta celestial do bem contra o mal, do Espírito Santo contra Satanás, fazendo com que o cristão se afaste da presença de Deus. Sendo, portanto, esses meninos aceitos na congregação, o que lhes daria o direito de ficar, e a mãe deles também. E se opuseram sobre este assunto somente Jonatas, filho de Azael, e Jaazeias, filho de Tikva, e Mesulão e Sabetai, o levita, ajudaram-nos. Em outras palavras, eles estavam contrariados a respeito deste pacto, como muitos hoje não aceitam isso. E fizeram assim os que voltaram do exílio e foram apontados Esdra, o sacerdote, e os homens, chefe das famílias, na casa de seus pais, todos eles pelos seus nomes, e assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem sobre este assunto. O povo, apesar da oposição de Jonatas e Jaazeias, consentiu na decisão de Esdra e se comportou de acordo com isso, e acabaram de tratar o assunto. Com relação a todos aqueles que tinham tomado mulheres estrangeiras no primeiro dia do primeiro mês, foram necessários cerca de 3 meses para fazer isso. Mais vale 3 meses ou 1 ano para confessar diante de Deus o seu pecado e abandonar o pecado e tirar de minha e da sua vida aquilo que não agrada a Deus, para recebermos as bênçãos de Deus, do que continuar como muitos lobos em pele de ovelha, se falando de pastores e pastoras, dizendo para você continuar orando, para você continuar perseverando, tomando pancada no corpo, apanhando, sendo maltratado, humilhado, mantendo um relacionamento fora da direção de Deus. Mas vale a confissão do pecado e abandono do que anos perdidos atrás daquilo que Deus não pode abençoar, porque Deus não vai abençoar aquilo que está Ele dizendo que é pecado. Deus abençoe a todos, um forte abraço, até o próximo tema.